Então, a gente está na ponta da linha com o nosso secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, que anunciou que vai deixar o governo uma baixa importante. Não é uma baixa repentina, ele já havia dito sobre o seu desejo de sair, está fazendo uma coisa civilizada. É muito bom que aconteçam coisas civilizadas nos governos, né? A gente sai ganhando com isso, mas é uma oportunidade da gente ouvi-lo sobre a sua decisão e ouvir um pouco também sobre aquilo que ele deixa para trás, porque ele sai do Tesouro, mas o Tesouro não sai da gente, né, secretário? A gente tem ainda um grande desafio pela frente. Se o senhor puder falar sobre a sua decisão, e em seguida a gente discutir um pouquinho sobre o tamanho do abacaxi para o seu sucessor, né? Então, Eduardo, bom dia, boa tarde a todos os ouvintes aqui da Band News FM. É isso, a decisão que eu tinha era continuar no governo até o final, o que seria mais 2 anos e meio. Eu já estou aqui há 4 anos, então seria um tempo muito longo, ou sair agora para o meu sucessor ter a oportunidade do segundo semestre de discutir todos os programas que serão necessários para a recuperação da economia, do pós-Covid, participar desse debate já do seu início e até o final do governo. Como eu já estou aqui há muito tempo, 4 anos, eu resolvi sair. Não era justo eu começar esse debate e sair no final do ano. Eu teria que ir até o final do governo, aí seria muito tempo. Então, basicamente foi isso, mas de uma forma amigável e com a transição. Eu vou passar ainda 2 meses fazendo a transição e ajudando, claro, a equipe econômica, mesmo fora do governo, a tentar aprovar essa pauta tão importante para o crescimento do país. E o senhor está deixando aí alho, frango, farofa e pinga para usar na encruzilhada, porque vai ser difícil daqui para frente, né? Os números que o senhor administra hoje são muito mais complicados, já eram desafiadores antes da Covid, mas o senhor poderia dar uma medida para a gente do impacto que a Covid teve sobre as contas públicas, não para criticar o que aconteceu, mas para mostrar o que a gente tem que fazer pela frente, o esforço para poder recuperar o caixa e reorganizar o país daqui para frente? Claro, Eduardo. Olha só, nós estamos num país que no ano passado, o buraco fiscal, toda a receita, menos a despesa do setor público, sem incluir a conta de juros, foi um buraco de 61 bilhões de reais. 61 bilhões de reais, 0,9% do PIB. E esse ano, essa conta vai, na melhor estimativa, na estimativa mais otimista, para 700 bilhões de reais, 10% do PIB. Então a gente sai de um buraco de 61 bilhões para 700 bilhões de reais, que pode ser ainda maior, pode ser um buraco de 800 bilhões de reais. Então é um buraco fiscal muito grande, e o que significa que o endividamento do Brasil, que já é alto, vai se tornar ainda maior. O que significa que depois da crise do Covid, nós teremos uma conta para pagar. Essa conta será muito salgada ou não, a depender das reformas que esse país consiga ou não aprovar e que impacte, por exemplo, no crescimento. Se a gente sair dessa crise com a dívida maior, mas com juros baixos, que é o cenário atual, e a economia crescendo mais rápido porque nós aprovamos reformas, é um cenário tranquilo, é um cenário que a gente consegue gradualmente lidar com o problema do endividamento. Agora, se a gente não aproveitar a janela de juros baixos que nós teremos aí, pelo menos até final de 2022, para fazer as reformas que esse país precisa, aí a conta poderá se tornar muito salgada. Mas, novamente, se essa conta vai ficar muito difícil ou não, depende de nós. Se o país não fizer reforma alguma e ficar com um crescimento muito baixo, novamente, nós vamos ter problema. Mas se nós fizermos as reformas que o país precisa, por exemplo, tributária, reforma administrativa, se integrar mais ao resto do mundo pela via comercial, esse país vai crescer mais e essa conta será paga gradualmente. O que interessa ao investidor é que a conta seja paga gradualmente. Agora, quando a gente escuta falar em endividamento de países, a gente sabe que existem países bem mais endividados do que o nosso. No entanto, por alguma razão, as pessoas olham para esses países e confiam que o pagamento da dívida e o fluxo não vai ser um problema. O Brasil ele forma numa categoria especial que tem uma dívida alta e agora muito mais alta, mas sobretudo num país onde as pessoas têm dúvidas. E a dúvida gera insegurança, resultado da insegurança jurídica, resultado da insegurança política, de uma certa instabilidade que é o nosso normal. Este problema não é mais grave do que a ausência de reformas, ou seja, da mão de um integrante do Poder Judiciário, da mão de um integrante do Poder Executivo e da mão de um integrante do Poder Legislativo, muitas vezes saem surpresas temporárias e que atrapalham essa organização
que é o que o investidor, o empresário precisa para botar dinheiro e a gente começar o processo de recuperação? Sem dúvida. Por isso que é muito importante o bom diálogo entre os poderes, entre o poder executivo, legislativo e judiciário, porque qualquer país ele precisa da segurança institucional. A gente só vai ter segurança institucional se o Congresso aprovar reformas em comum acordo com o Poder Executivo, mesmo que haja diferenças, que essas diferenças sejam expostas, debatidas, para se eventualmente construir o consenso, e o Poder Judiciário, enfim, respeitar o papel do Congresso Nacional na aprovação de reformas. A gente não pode ter esse excesso de judicialização que alguns grupos que perdem o debate político levam para o Judiciário, para o STF. Por isso que a atuação de cada um dos poderes é muito importante. E o que você bem falou, os investidores olham um país desenvolvido diferente de uma economia emergente. Um país rico, como os Estados Unidos, como a Alemanha, como o Japão, esses países eles conseguem se financiar por longo prazo com um juro muito pequeno, um juro menor do que a inflação. Não é o caso do Brasil. Um país como os Estados Unidos, ele vende um título por 10 anos, um juro de 0,6% ao ano. O Brasil, para fazer a mesma coisa, tem que pagar um juro de 7% ao ano. Então, assim, os investidores não olham para um país desenvolvido como olham para um país em desenvolvimento. Então, no nosso caso, a gente vai ter que avançar muito, inclusive em dar essa segurança para o investidor, e essa segurança só vem de um país que faz reformas e cada vez mais melhora o ambiente de negócio, para aos poucos conseguir o mesmo benefício de juros baixos, de segurança que tem um país desenvolvido. Isso é um longo caminho a perseguir, mas é importante a gente destacar o seguinte, que mesmo com toda essa insegurança que a gente tem no mundo todo e de crescimento dos países emergentes, o Brasil hoje já tem uma taxa de juros muito baixa. Isso já é uma conquista das reformas dos últimos 3, 4 anos. Então, a agenda de reformas tem que continuar, porque é isso que vai melhorar a nossa segurança institucional. Agora, o senhor fala em conquista das reformas, mas a gente também tem uma lamentável conquista do crescimento baixo. E o crescimento baixo acaba fazendo com que os juros não sofram uma pressão para cima. E a inflação também não. Quer dizer, a gente tem uma consequência que também vem da nossa performance abaixo do esperado, ou abaixo do desejado também, que não pressiona juros, né? Sem dúvida, mas olha só, olha como estava o Brasil em 2015 e 2016. A gente tinha o pior dos mundos, que a gente tinha uma economia com o PIB caindo e uma taxa de juros muito alta, uma inflação alta. A inflação do Brasil em 2015 foi 10,7%, a taxa de juros básica era acima de 14% ao ano, a taxa Selic, com o PIB caindo. Então, assim, agora é um cenário totalmente diferente. Desde 2016 foram feitas reformas nesse país que ajudaram a reduzir a inflação e os juros. Tem ainda muita coisa para fazer, porque o Brasil tem um sistema tributário caótico, um sistema tributário complexo. Um país que quer crescer, como a gente estava falando, precisa de segurança institucional, precisa de regras claras. Então a gente tem que melhorar nosso sistema tributário, a gente tem que melhorar a forma que o setor público funciona. No setor público, a sua progressão na sua carreira não depende muitas vezes da qualidade do seu trabalho, muitas vezes depende do tempo de serviço. A gente tem que criar sistemas que premiem a meritocracia. Então, tudo isso é desafio. O Brasil, para produzir produtos melhores, tem que introduzir, tem que usar nos seus produtos insumos muito bons, que tem que comprar do resto do mundo. Então, a gente tem que se integrar mais no comércio internacional, apesar do ambiente hostil que o mundo está passando contra o comércio internacional. Então, esses são os desafios. Por que é que no Brasil não se investe mais em saneamento, que é uma área carente de investimento? Por causa das regras. Era proibido praticamente o setor privado investir em saneamento. A gente tinha várias estatais e essas estatais tinham quase um mercado cativo, não deixava o setor privado entrar. Por isso que é tão importante a gente redefinir o marco regulatório do setor de saneamento para permitir investimento privado. E várias outras coisas que esse país precisa fazer. Agora, secretário, o senhor é tido como um expoente, o senhor é muito respeitado, não só pela inteligência que tem, mas pela capacidade de diagnóstico, um homem que seguramente vai estar no mercado privado com uma posição de destaque. E o senhor acabou de fazer um diagnóstico muito rápido, mas muito profundo. O que chama a atenção hoje no Brasil é que pessoas talentosas como o senhor, como o ministro que o levou para o governo, ou agora como o ministro Paulo Guedes e outros talentos do governo, teriam uma capacidade extraordinária de fazer diagnóstico, mas somando essas pessoas todas, a gente não consegue andar. Algo há, e é uma trava importante,
que impede a gente de andar. O senhor, como secretário do Tesouro, o ministro da Fazenda, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, todos falando coisas sensatas, mas o conjunto dessa inteligência, dessa sensatez, não consegue produzir uma reforma tributária. Imagino que seja frustrante para o senhor saber disso, que o senhor tem um diagnóstico irretocável, mas na hora de botar para andar, as coisas travam. Não era a sua tarefa conduzir isso, mas imagino que o senhor, quando vai dormir, fala, por que a gente não consegue tirar uma reforma tributária? Nós do governo, nós do Congresso, nós do... Onde é que a roda pega? Que a gente, para fazer a reforma da Previdência, precisou de 2 anos de discurso e discussão no governo Temer, do qual o senhor fez parte, para daí então tirar os frutos no governo Bolsonaro. Será que a gente só vai conseguir fazer uma reforma tributária depois, no próximo governo, seja a reeleição do governo Bolsonaro, seja o sucessor? Então, Eduardo, na verdade, assim, o que falta nesse país é o que você falou. Numa democracia, para a gente convencer da necessidade de reformas e do custo de não fazê-las, a gente precisa ter um debate político, a gente precisa explicar os problemas do país. Muitas vezes, a postura da sociedade que aparece no Congresso Nacional contra algumas agendas de reformas é fruto, enfim, do desconhecimento, do benefício de fazer uma reforma ou do custo de não conseguir fazer aquela reforma. Então, assim, todos nós temos que estar imbuídos em explicar esses problemas para criar um ambiente positivo para a reforma. A reforma é difícil em qualquer país do mundo. A reforma da Previdência, que a gente, depois de 2 décadas, conseguiu fazer no ano passado, é uma reforma difícil em qualquer país do mundo. A França recentemente tentou no ano passado e não conseguiu. Então, novamente, a gente vai ter que explicitar aqui, explicar para a sociedade esses problemas para poder criar um movimento pró-mudança. Quando as pessoas entendem que determinada regra está errada e atrapalha um investimento que seria tão importante para o crescimento do país, as pessoas mudam de posição. No governo Temer, que era um governo com baixa aprovação, se mudou o mecanismo de crédito subsidiado que estava em vigor no Brasil há 30 anos. Então, assim, é possível sim mudanças, desde que a gente vá para o debate político, que a gente explique a necessidade dessas mudanças de forma muito didática e, claro, respeitando as diferenças. Mas se a gente fizer isso, a gente consegue aprovar as reformas. Mas vai precisar de muita comunicação e de uma melhoria muito grande do debate político nesse país. Por último e não menos importante, vamos imaginar, e a gente precisa ter um plano B, a não ser que o senhor diga como resposta que não há espaço para plano B, pode ser que a gente não consiga aprovar. Como o senhor falou, precisa ter um debate azeitado, a qualidade das conversas precisa ser de alto nível, não pode ficar essa altercação e essa gritaria entre os poderes. Mas vamos imaginar que, como responsável pelo Tesouro, o senhor tem que fazer as contas dizendo, bom, vai ver, não sai. E aí, como é que a gente faz o manejo desses 10% do PIB, 700, 800 bilhões de buraco fiscal? Administra como? Não dá? Não tem alternativa? A gente está sem plano B? Não tem. Se a gente não conseguir aprovar as reformas que eventualmente sinalizem que o país tem o potencial de crescer mais rápido, isso não precisa ser aprovado tudo de uma vez, mas se a gente não aproveitar a janela de oportunidade que se abriu, que é esse período de juros muito baixo, o que vai acontecer? Se a gente não fizer reforma e o ajuste fiscal piorar, ao invés dos indicadores fiscais melhorarem, continuarem, passarem por um período piorando ano após ano, não tem mágica. Os juros vão subir, corre o risco da inflação voltar, os investidores com uma insegurança maior vão pedir juros cada vez mais altos, com juros mais altos a dívida vai crescer mais, aí a gente vai chegar num cenário muito parecido da década de 80, ou a inflação volta para, de uma forma desorganizada, tentar resolver a situação, ou a sociedade vai se mobilizar para fazer as reformas e evitar esse cenário mais catastrófico. Agora, novamente, finanças públicas não tem macumba, não tem mágica, é receita e despesa. E, novamente, isso pode ser feito de uma forma gradual. O que o investidor exige para financiar um país, seja investidor doméstico ou investidor de fora, é ter a segurança que esse país, a longo prazo, ele será solvente. E aquele país não vai entrar numa trajetória insustentável de endividamento e de gasto que vai levar a uma situação insolvente. Então, assim, o que vai ser esse país no futuro depende de nós. Se a gente não conseguir criar o consenso para as reformas que esse país precisa, para fazer um ajuste fiscal, mesmo que de forma muito gradual, não tem mágica. As coisas vão piorar, a inflação vai aumentar e os juros vão subir. E todo mundo vai reclamar. E aí a gente vai ter que fazer as coisas à pressa ou a inflação vai voltar. Nós conversamos com o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, que está deixando o cargo, vai participar
dessa transição, fica ainda mais 2 meses no governo, deve fazer sua quarentena, vai para a iniciativa privada e vai continuar participando do debate nacional, ajudando o Brasil. Por favor, o senhor continue firme aí, porque o senhor é um desses talentos que a gente não pode desperdiçar. Muito obrigado pela sua entrevista, boa sorte. Eu que agradeço o convite da Band News FM. Muito obrigado.